Pronto, agora estamos gravando. E aí, a fase 2 é onde eu apresento para vocês o PAG 90, que é um programa mais elaborado, é um programa de 90 dias. A grande ideia é que os pacientes que passaram pelo PAG 30, no final do PAG 30, eles sejam convidados para participar do PAG 90. É como se fosse o próximo nível dos pacientes. Eu acho importante reforçar aqui que eu tenho alunas que seguem esse caminho de fazer o PAG 30 e no final do PAG 30 oferecer o PAG 90. E eu tenho alunas que oferecem, no final da primeira consulta, o PAG 90 direto. Então, não tem certo e errado. É uma estrutura de um programa mais robusto, que é um outro serviço para acrescentar dentro do atendimento de vocês. Então, vocês podem. O que eu recomendo? Eu recomendo que vocês experimentem, sabe? Para sentir o que combina mais com você, qual que é o seu jeito de fazer. Então, você pode ter esse caminho do paciente entrar pelo PAG 30, no final do PAG 30 ele fazer o PAG 90, e se no final do PAG 90 ele não tiver alta, você oferecer o programa de manutenção, ou você pode, no final da primeira consulta, para os pacientes que você identificar que tem perfil para o programa, oferecer o PAG 90, e se depois do PAG 90 isso não for o suficiente, você oferece o programa de manutenção. Então, é uma sequência. Eu quero compartilhar com vocês aqui o checklist, porque eu trouxe as principais estruturas dentro desse checklist, as principais estruturas de um programa de 90 dias. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa estrutura com vocês. Quando a gente começa em relação ao PAG 90, o que você percebe? Cada 90 dias são 3 meses. Então, cada mês, o paciente vai passar por uma fase junto com você. Diferente do PAG 30, a estrutura, as missões, a recarga de bateria, o chefão, eles vão durar mais dias. Porque o grande objetivo aqui é trabalhar a consistência com os pacientes. E aí a gente criou uma estrutura em que, no programa original, intercala-se uma consulta presencial com uma consulta online. Uma consulta presencial com uma consulta online. Nessas consultas online, eu entreguei para vocês ferramentas de mudança de comportamento que podem ser aplicadas nessas consultas online. E aí tem uma ordenzinha a ser aplicada para trabalhar a mudança de comportamento ao longo desses 3 meses. Então, além da estrutura que vocês já conhecem das missões, a gente acrescentou um novo elemento, que são os distintivos. Então, as missões que a gente entrega para o paciente, à medida que ele cumpre uma missão, ele vai ganhando um distintivo. Inclusive, eu já entreguei pronto distintivos, tipo de imã de geladeira, que nas consultas presenciais vocês vão entregando para os pacientes e eles vão colecionando esses distintivos. Além disso, a gente incluiu também um novo elemento, que são as transações. Então, à medida que o paciente cumpre a missão, agora os pontos, eles não são traduzidos no final com a medalha. Ele vira dinheirinho na nossa lojinha virtual. Então, você vai montar uma lojinha e esse paciente que vai acumulando pontos, ele pode trocar por prêmios. Ah, o que é prêmio? É tipo os mimos que vocês fazem, sabe? Pode ser sal de ervas, squeeze, coisas, itens, materiais, coisas para facilitar cozinha. E aí depende muito do nicho de vocês, tá? Tem uma boa prática que eu gosto de compartilhar, que eu tenho alunas que fazem a lojinha virtual. Então, elas fazem um cardápio de prêmios, e aí o paciente escolhe, e aí, à medida que ele escolhe, ela compra, para não ficar estocando coisa na lojinha, e às vezes ficar com coisa entulhada que não sai. E a ideia é para o paciente ver que, à medida que ele faz, ele acumula dinheiro, isso
dar uma percepção da evolução dele, e quando ele vai fazendo as transações, é mais uma forma de mostrar progresso para ele, à medida que ele vai acumulando pontos. Nada disso está relacionado a peso, não está relacionado a nada disso. Então, vocês percebem que dentro da estrutura de um programa de 90 dias, a gente trouxe novos elementos da gamificação. A estrutura é diferente do PAG 30. Afinal de contas, são 90 dias para você manter seu paciente engajado e motivado no tratamento. Não dá para fazer uma estrutura que é igual. E aí a gente tem uma série de ferramentas que poderão ser utilizadas, né? E tem uma estrutura. Eu falo assim, ó, primeiro faz essa ferramenta, depois essa, para poder trabalhar essa mudança de comportamento dos pacientes. Aqui eu reforço uma coisa muito importante, que é os eventos ao vivo uma vez por mês. Porque nesse evento ao vivo para paciente, que pode ser uma aula de funcional, uma aula de pilates, ou pode ser um encontro, um chá com a Nutri, pode ser o chá com a Nutri, que vocês vão debater um tema. Então, por mais que vocês façam atendimentos individuais, é importante promover esses eventos para criar o efeito de comunidade. Dentro do PAG 30, isso não vai fazer tanta diferença, mas num programa de 90 dias, vai fazer diferença. Vai fazer diferença para a motivação do paciente. Então, eu gosto de reforçar essas coisas aqui, porque o nível de complexidade de um PAG 90, ele é maior do que de um PAG 30. E aí a gente tem mais estrutura de suporte e para criar uma experiência diferente para aquele paciente. Porque como ele mudou de nível, ele tem que ter a sensação de que ele mudou de nível. É por isso que eu não acho legal a gente ficar atacando um monte de elementos da gamificação de uma vez, porque além de dar aquela sobrecarga até de informação para o paciente, ele não tem aquela sensação de evolução. Então, hoje eu gostaria que, por mais que vocês ainda não tenham feito um programa de 90 dias, eu gostaria que a gente conversasse sobre isso, sabe? O que vem na cabeça de vocês? Quais são as dúvidas em volta disso? Então, agora é a hora que eu vou dar uma olhada no chat e eu vou convidar algumas pessoas para a gente trocar uma ideia aqui sobre esses programas com maior tempo de duração. Fechou? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se alguém já escreveu alguma coisa no chat. Obrigada, Tati, pelos parabéns. Ó, a Ju falou, eu tô com muita dificuldade para fazer as minhas pacientes do Você Mais Leve verem o valor para pagar o PAG 90. Ok, vamos falar sobre isso. A Gisele, estou com muitas dúvidas no PAG 90, então vamos falar sobre essas dúvidas. Acho que minha pergunta foi no privado. Não, Ju, a sua foi para todo mundo, tá certo, viu? E a Laurinha também tá com essa dificuldade de vender. Então, vamos conversar sobre vendas? Vamos conversar sobre vendas, então. Primeiro, Gisele, você falou que está com muitas dúvidas no PAG 90. Você pode mandar aqui quais são suas dúvidas para a gente trabalhar elas? Você mandou só para mim. Aí, se você puder trocar o reservadamente para todos, é melhor. Vamos lá. Deixa eu conversar primeiro com a Jo aqui. Ei, Jo. Ei. Tudo bem? Parabéns. Obrigada! Tá. Vamos Jo, lá. me conta um pouquinho sobre o seu programa, quem é a sua persona, qual é a estrutura que você está usando para vender hoje. Vamos lá. O que acontece? A minha persona é mulheres para emagrecimento. Eu tenho trabalhado também um pouco com a parte comportamental e também trabalho com nutrição funcional. Então, o que aconteceu? Eu fiz o Você Mais Leve e peguei as pacientes que já estavam sendo atendidas por mim, que pagaram um pacote de acompanhamento de 4 meses. Algumas, na verdade, eu quis colocar no PAG, no Você Mais Leve, pessoas para ajudar a ter motivação. Ao 3 estão de alta, e foi um encontro maravilhoso, foi muito legal, e elas estão, assim, sedentas por algo novo.
Só que essas sedentas por algo novo, elas não vão pagar, porque elas tinham fechado um pacote. E, na verdade, eu até estou perdendo um pouco de dinheiro com isso, porque eu fiz camiseta, eu sei que vai ter a lojinha da Nutri. E aí, hoje eu atendo numa cidade menor, hoje, na segunda-feira. Aqui eu estou tendo problema. Por que aqui eu estou tendo mais problema? Porque eu fechei o Você Mais Leve em 30 dias. Uhum. Soube vender o 90 dias, né? E elas não estão vendo valor. Eu estou percebendo que tudo aquilo que eu fiz, encontro aqui, eu também fiz um encontro, tudo que eu ofereci, elas não viram valor. Em relação Ju, eu vou pagar isso agora com prazer. Lá naquele grupo fechado, elas até me perguntaram, algumas, essa camiseta vai custar quanto? Como que vai ser isso? E aí, por eu já ter cobrado um valor, eu não cobrei a mais. Só que Tá, peraí que eu não entendi uma coisa. Bom, você fez o Você Mais Leve de isso. 30 dias, Duas e aí grupos. 2 turmas, Isso. uma em cada cidade. Isso mesmo. Aí em uma cidade, Que eu tô hoje, que eu atendo na segunda-feira hoje, que é uma cidade menor, elas uhum, não estão querendo comprar o Pague, nem um Pague 30, tipo, se eu desse continuidade. Né? Elas não estão querendo, porque eu não sei, e o valor não está alto. Na verdade, como eu encerrei isso lá no Carnaval, eu não tinha a estrutura do Pague 90, eu fiz mais 30 dias com elas. Eu fiz um tabuleiro para jogar 30 dias com elas. Do Você mas Mais. de graça? Não. Elas têm que pagar por isso agora. Um valor um pouquinho a mais, que vai ser R$ 50 a mais do valor que elas pagaram lá no Você Mais Leve. E quanto que elas pagaram no Você Mais Leve? Foi 257. Assim, Tá. para mim, eu acho que está muito barato. E eu ofereci por 300, mais 30 dias, e elas não viram valor. Entendeu? E a minha dificuldade em vender está sendo aí também. Tá muito assim, não entendi o que é, por que elas não viram valor, sabe? E como que você entregou antes de oferecer os 30 dias? O que exatamente você fez? Eu fiz tudo aquilo que você ensinou, Uhum, Pague 30, uhum, falando no grupo, e o grupo vou falar lá de Divinópolis, pertinho aí de BH, que eu moro, uhum, foi maravilhoso, assim, elas uma torcendo pela outra. uhum, Aqui, da cidade menor, não teve tanto envolvimento. E uhum, nossa confraternização daqui, eu fiz aqui na clínica, ela tem tem um salão de festa, eu fiz o salão de festa, entreguei as medalhas, levei um prêmio extra para quem fizesse mais pontos, isso foi uma coisa que eu dei, foi uma cesta orgânica. Então, assim, e lá em Divinópolis, eu consegui uma aula, lá na outra cidade, eu consegui uma aula de dança para elas, e uhum, passar. E elas, assim, eu tive vários depoimentos, Marcelo, lá em Divinópolis, assim, um mais bonito que o outro. uhum. Entreguei as medalhas e foi coisa tranquila. Só que, obviamente, eu não sei se elas iriam pagar a mais, porque elas já estão no pacote fechado, né? Como que é esse pacote fechado? É isso que eu estou tentando O entender. pacote fechado foi antes de eu começar a fazer o AMI10. Uhum, Comprei o ano passado lá o kit diamante e comecei uhum, a vender com a história de sucesso e vendo esse pacote, mostrando, olha, para você ter o seu resultado, você precisa disso, 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 disso e disso, né? perfeito. E algumas pacientes precisavam de mais algo e eu decidi fazer o MI10. Então, esse pacote fechado, algumas fazem de 3 meses, porque eu via que elas precisavam de 3 meses, outra de 4 meses. Mas você dá desconto? Desconto? É. Não. É tipo assim, 3 meses, são quantas consultas? Três Como que é? meses, são 6 consultas. Eu vendi, como eu não estava com o AMI10, eu vendi no valor de R$ 800 e 8 consultas no valor de 1.000. Então, Quanto assim, que é a sua consulta hoje? 370. Então, você dá Lá desconto, em né? Divinópolis. Tem desconto, é real, tem desconto. Isso. Então, é isso que eu tô falando, assim, ó. O pacote que você criou antes era tipo assim, é um pacote com um valor, com um volume de consultas e aí ela tinha desconto para fazer aquilo lá. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de desconto, porque pode jogar os nossos outros produtos para baixo. Porque elas estão acostumadas com o descontinho, entendeu? Aí você vem e oferece uma coisa.
que você está dando um monte de outras coisas e elas só vão reparar ali em relação ao preço. Por isso que eu não gosto muito de desconto, porque acaba desvalorizando o trabalho. Quando você agrega valor colocando os bônus, é um ponto. Mas isso é uma coisa que a gente pode corrigir, não tem problema. Mas aqui uma coisa que eu quero entender, que eu ainda não entendi. Elas compraram um pacote de consultas com você e ganharam você mais leve como bônus? Ou elas... Eu quis fazer o seguinte. Eu, na verdade, quando eu fui fazer o Você Mais Leve, eu falei, eu vou testar, né? Eu vou começar, eu preciso aplicar. E para mim foi muito bom. Eu tive muito ganho com isso, porque elas estão amando e tá dando resultado. Marcela, elas não vê a hora de chegar à consulta. Até querem antecipar. Ai, Jô, me atende esse horário, eu preciso fazer isso, eu quero. Elas estão assim, sedentas. E aí, obviamente, eu coloquei o Você Mais Leve e já coloquei o outro, sem agregar valor também. Para essa. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Né? Eu fiquei sem saber o que fazer. Então, a gente começou hoje, o Pague 90, mas está muito confuso isso, porque algumas vão entrar de alta daqui 30 dias, outras vão entrar de alta realmente daqui 90. Então, eu não vendi a minha história, o meu jogo, que é a conquista do emagrecimento, para elas. Eu coloquei elas lá para que eu pudesse trabalhar e ver como ia ser. Ah, mas tá tudo bem, então. Então, na verdade, você não fez uma venda. Você vendeu suas consultas e entregou para elas. Isso. Eu acho importante até, tipo assim, porque não é de graça, porque elas pagaram pelo pacote, ok? Sim. Eu entendo que isso daí é tipo encarar como um piloto. E aí você vai fazer, pague 30, agora pague 90 e manutenção. E vai ter gente que vai precisar de tudo isso e vai ter gente que não vai precisar. Então você pode ir encaixando isso dentro desse pacote que já está vendido. Tá tudo bem. Então tá dentro da sua estrutura. Então, na verdade, não é uma dificuldade de venda, é porque você já colocou dentro de uma coisa que você já tinha vendido. Só que essas daqui da cidade que eu atendo hoje, eu não fiz esse pacote grande. Porque a minha consulta aqui ela é um pouco mais barata, as pessoas aqui não querem pagar um valor mais alto. E aí, o que eu fiz? Eu vendi o Você Mais Leve e agora, na continuidade, elas não estão vendo valor nisso. Entendi. E o que elas falam com vocês? Você fez a estrutura do Você Mais Leve, do Pague 30, ou você colocou mais coisa? Coloquei mais, do Pague 90? Não, do Você Mais Leve, eu coloquei Não, eu coloquei aquilo que você falou, mas ela... Não, eu coloquei só essa outra, esse último que era um presente a mais para elas, para quem fizesse mais pontos, pontuasse mais. Fiz um sorteio que pontuou mais. E agora, eu precisaria vender esse Pague, ou que se fosse mais um Pague 30 ou que mais um Pague 90. E aí, quando eu mandei, né, falei isso na consulta presencial e depois, lá a hora que eu fui chamar elas para começarem a entrar em ação agora, porque eu fiz continuar o grupo, mandar as missões, e hoje elas têm a consulta aqui comigo, elas quiseram voltar para a consulta antiga, que o valor é mais barato, e não continuar. Algumas, eu vou ver mais isso ao longo desse dia, mas algumas já falaram, olha, eu não tenho dinheiro, eu vou continuar com a outra. E como eram pacientes que estavam retornando, eu sinceramente acho que talvez elas não vão alcançar o objetivo com o mesmo projeto que eu tinha antes. E aí elas não estão vendo valor nisso. Tá, mas elas... O Pague, o Você Mais Leve que você fez, ele é mais caro que a sua consulta individual, mas tem mais coisas que a sua consulta individual. Isso. E eu acho que é assim, fechou o Pague 30. Aí é a hora de conversar com cada um para entender, qual é o seu próximo passo. Então, nós temos aqui o segundo nível, que é o Pague 90, por exemplo. Agora, vai ter gente que pode optar por não continuar e vai fazer individual com você. Tá tudo bem. Só que o que você não pode fazer? Você não pode pegar coisa da gamificação e colocar no individual, porque senão você vai jogar seu programa no lixo. Entendeu?
A pessoa, ela tem que perceber que quem está no programa é diferente. Então, tem o atendimento individual, e aí eu acho importante assim, ó, como a pessoa já passou por essa experiência de 30 dias e tudo, você vai e faz assim, tipo, ó, onde estamos agora e onde queremos chegar. O que ainda precisa ser trabalhado? E mostra tudo isso para ela. Quanto tempo mais ou menos vai demorar para a gente chegar lá? Mostra isso para ela. Ah, então você vai precisar ficar aqui mais ou menos tanto tempo. Ah, consulta é isso, então você vai precisar de mais ou menos tantas consultas. Isso vai te custar aproximadamente tanto. É muito importante a gente fazer o acompanhamento, porque emagrecimento é mudança de comportamento, não é dieta. E aí você reforça isso para ela. Se ela optar por continuar nas consultas individuais, você vai fazer consulta individual. E vai ter gente que pode continuar dentro da estrutura do programa. E aí tem os benefícios do programa. E é isso que é mostrar o valor. A gente tem que deixar muito claro para as pessoas o que é um e o que é outro. E a gente tem que tomar muito cuidado para não querer dar tudo da consulta individual, porque aí você vai e perde a sua ideia do programa. Entendi. Isso é normal de acontecer. Pode ter gente que vai querer continuar individual e vai ter gente que vai prosseguir junto com o programa. E tá tudo bem. Agora, é importante que você crie essa estrutura. Nesse momento, você está experimentando ainda, você está amadurecendo a ideia. Então, por que eu falei que é importante a gente fazer o evento ao vivo uma vez por mês, toda essa estrutura? Porque isso gera burburinho na cidade. As pessoas vão perceber a diferença. O que é participar? Como é que chama o seu programa? Conquista do emagrecimento. O que é participar da consulta de emagrecimento e o que é passar na consulta individual. E não é que você não vai dar atenção na consulta individual, você vai dar o seu melhor, mas dentro da estrutura daquele serviço individual. Não tem evento ao vivo, não tem grupo, não tem lojinha, não tem mimo, não tem mural do orgulho, não tem nada disso. É a consulta normal. Entendeu? Entendi. Nas outras vendas, eu ainda não tive venda. Hoje eu tive uma venda aqui do Pague 30, que eu preciso começar um Pague 30, né? Uhum. Mas lá na outra na cidade que eu moro, lá em Divinópolis, a gente vai fazer nas empresas. Você por exemplo, eu fazer um fechamento com a empresa, por exemplo, a empresa pagar para o paciente o dar desconto e eu vou fazer um fechamento de grupo na empresa. Essa é a minha dúvida também, porque eu amei trabalhar com grupo de WhatsApp, né? E eu gostaria de deixar elas com o grupo, com a consulta individual, mas no grupo também. E aí você falou para a gente criar uma comunidade, eu já criei um Instagram, onde elas vão lá se conversando, e é válido isso, por exemplo, eu fechar com uma empresa, para eu poder vender mais? Eu acho ótima ideia, sim, mas aquilo que você falou assim, a empresa paga tudo. Eu acho que a empresa pode pagar uma parte. É muito importante a pessoa pague pelo menos alguma coisa. Porque senão você vai ter, tipo assim, vou fazer um evento na empresa, a empresa pagou, e aí vai ter um monte de gente que tá indo lá só para, tipo assim, para não trabalhar. Pessoas descomprometidas, pessoas que não querem aquele objetivo. Então é muito importante que a pessoa pague alguma coisa por aquilo, entendeu? Que ela tenha, mesmo que não for, tipo assim, da empresa, ela não vai pagar, ela vai ter que fazer alguma coisa para estar ali. Talvez você vai fazer um questionário grande para a pessoa responder. Então, dentro de empresa, é muito importante você trabalhar em parceria com o RH. Então, você vai ter que entrar em contato com o RH, entender, perguntar o que eles querem trabalhar. É isso. Talvez possa ser uma estratégia fazer, por exemplo, assim, só uma estrutura de Pague 30 e aí ficar como isca para quem quiser continuar. Você continua uma estrutura dentro do seu consultório. Então, você vai ter que sentir e ver o que funciona melhor para você. Mas a estrutura e o modelo você já tem. Isso aqui que eu estou te falando são só boas práticas e coisas para você ficar atenta para não cair, sabe, no descomprometimento. E muito bem alinhado com o RH. O que eles querem fazer, como eles querem, quanto tempo. Eu tenho um pessoal que cuida do meu marketing e a gente conversou na sexta-feira
Porque de tudo que eu tô fazendo, ele virou para mim e falou assim, Jô, você teve venda? Eu falei, não. Então é isso que a gente precisa fazer. Sim. Por exemplo, de todo esse tempo, de tudo isso que você falou que foi maravilhoso, você não teve venda. Então a gente precisa fazer. Aí ele deu essa ideia, ele vai entrar lá com contato com a empresa e tal, para que a gente possa ver alguma coisa para poder realmente vender. E aí, a minha dificuldade também é achar onde estão as mulheres. Que elas não, onde que elas estão, essas mulheres que querem perder peso? Estão nos restaurantes, tomando açaí? Porque nas Salão de beleza. salão de beleza, Ó, os lugares. frequento. Eu acho que ali eu fiz uma, não estou com um bom, vamos falar assim, eu tratava a dona do salão e ela não tinha resultado nenhum, sabe? Então ali eu estou até pensando em mudar, assim, para mudar Qual é a faixa etária ali, do seu público-alvo? nós decidimos de 30 pelo menos para cima, de 30 para cima, para em relação a também poder pagar, já ter uma estabilidade. Tá, mas olha só, isso não tá muito desfocado, não. De 30 para cima. De 30 para cima você tem de tudo. Tem, por exemplo, 30. Marcela, tenho 32 anos, Uhum. não tenho filho, tenho uma rotina corrida, trabalho o dia inteiro, viajo muito. Então, tem que definir melhor a persona. Porque de 30 para cima, tem 500 mil personas diferentes. Tem outra persona que não é Marcela, que já é mãe, que tem um dia a dia de casa que é diferente. Tem aquela que já é mãe, que depois que quer emagrecer, depois que já passou daquele cuidado com a criança. Então, Eu assim, vejo tem um mundo para ser explorado. Eu vejo, por exemplo, igual eu mapeei as dores e estou jogando isso no Instagram, né? Estou falando, estou fazendo isso. Eu coloquei assim, Mas para quem? Então, Porque emagrecimento só é muito abrangente. Fica genérica a fala. Por mais eu que a dor seja a mesma, quando você fala de forma específica, fica muito mais fácil de você vender. entendi. É porque eu tinha pensado o seguinte: eu tenho pacientes, a maioria elas são mães, sim, né? A maioria são mães. E a questão é, o que eu quero realmente atrair são mulheres que já tentaram de tudo, que é aquele negócio de você entrar no consultório rapidamente, sai rapidamente, pega a dieta, vai embora, e que não conseguiram, né? Ótimo. Eu não Então pensei aí já nesse tem um caso, por norte. exemplo. Elas Isso, já, não, isso então eu elas já já fiz. passaram por um atendimento, já É, tentaram de tudo e não deu certo para elas. eu mapeei isso também lá no mapa tudo, todo, escrevi até isso, e isso está até na mão do pessoal de marketing, porque eu mostrei para ele, falei, ó, eu fiz tudo e eu preciso saber onde é que está essa minha persona. Então, a mãe que não tem tempo para, né, para cozinhar às vezes, ou que está na correria do dia a dia, que sente ansiedade, eu falei de tudo, problema intestinal, cansaço físico, mental, não está bem às vezes, até coloquei isso no relacionamento, né, porque eu tenho recebido muito isso. Então, assim, eu coloquei os problemas dela, só que eu não defini exatamente onde ela está, o que ela está, né, naquele exato momento. Por isso, talvez eu não tenha encontrado ela ainda, onde que elas estão, né? Então, o que ó, vamos partir pela mostragem que você tem no consultório. Elas são mais donas de casa ou elas trabalham? Trabalho, Elas trabalham. trabalho. E como que é a rotina delas de cuidado com os filhos? Elas são mais sedentárias ou elas até fazem alguma atividade física? Agora elas estão fazendo, né? Mas Mas antes de você, não não. faziam. Então não estão na academia, isso a gente já viu também, elas não Então estão. elas não estão na academia. Não. Que os lugares que elas frequentam. Sabe uma coisa que você pode rodar? Você pode rodar uma pesquisa para suas pacientes perguntando qual o seu restaurante favorito? Qual salão aqui da cidade você mais gosta? O que você costuma fazer no final de semana? Como é seu dia a dia? Elas vão te falar onde que elas estão. E aí é nesses lugares que você tem que ir. Porque onde tem essas que chegaram até você, vão ter outras. Isso pode te ajudar muito. Vou fazer isso. Porque aí eu mando, por exemplo, posso mandar até um formulário do Google e elas me respondem. Para quem já é sua paciente. Tá. E aí você vai nesses lugares. Sim. E aí, que show, então, ótimo. Então, sua persona está bem definida. E é para essas pessoas que você tem que estar lá na internet todos os dias e
tem que ter uma estrutura de como é a entrada. Tipo assim, ó, se eu sou sua persona, tô lá, sou sua seguidora no Instagram. Qual que é o caminho que você quer que eu faça? Você quer que eu marque uma primeira consulta com você? Então, lá no seu Instagram, tem que ter o link para marcar consulta direto. Tá. Tem o link para o WhatsApp que marca consulta? Tinha o link lá, a gente até mudou, que era para aquelas perguntas que você até tinha falado para a gente fazer, do ranking. Ótimo. Aquilo lá E não agora eu tem preciso problema. mudar. Não tem problema ficar. Até vocês podem usar, tem aquele Linktree, sabe? Que tem, você pode colocar mais de um link. Vocês conhecem isso, gente? Não. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso é importante porque essa conversa aqui vai servir para todo mundo. Deixa eu abrir aqui. É isso aqui, ó. Hoje no meu Instagram tem isso. Quando você entra aqui, ó, vou entrar no meu. Você pode fazer, você clica aqui, ó, para começar de graça. Aí você vai criar uma conta e essa conta tá ligada ao seu Instagram. Aí eu vou entrar aqui no meu. Aí aqui dentro, eles vão te dar um link. Aqui, ó, tá vendo? O meu é Linktree/Marcela Parreira. Aí eu coloco esse link na bio do Instagram. E aqui eu coloco todos os links que eu quero. Então, por exemplo, esse aqui está desativado agora porque não está rolando treinamento de fidelização 5 estrelas. Então, tem o link do meu canal do Telegram, o link do meu e-book, meus cursos, Kit Diamante, AMI10 e o Numax. Então, isso aqui fica disponível. Então, por exemplo, se você quer colocar outro link além do seu WhatsApp, você pode usar esse negócio aqui. É só vir aqui nesse botão, ó, quando você escolhe o seu, você vem aqui, adicionar novo link, aí você coloca o título, a URL, né, que é o link, e ativa. E aí aparece assim, ó. Deixa eu entrar no meu Instagram para vocês verem. Aqui, quando eu clico, ó, ele abre isso daqui, e aí onde eu cliquei, ele vai me mandar. Então, e-book. Aí ele me manda para a página do e-book. Isso aqui é muito importante, porque se não está claro como que as pessoas falam com a gente, como que elas vão saber qual que é o próximo passo? Então, assim, ó, eu perguntei para a Jojo, a pessoa tá lá te seguindo, você tá fazendo conteúdo para ela. Qual que é o próximo passo dela com você? Aquilo tem que estar muito claro no Instagram. Porque aí, tipo, vai ter o WhatsApp e ela vai marcar consulta. Então, a Jo quer que as pessoas marquem consulta. Essa é a entrada. Então, tem que estar lá. Aí, quando você vai fazer ações, assim, que são ações que duram mais tempo, ou por períodos específicos, você pode deixar o link free lá, e aí a pessoa... Ou então você muda. Nesse momento, eu quero só focar... Eu estou escutando o retorno da minha voz. O que será? Deve ser porque você não está com fone, né, Ju? Não, não tô com fone. Aí, ela quer, por um tempo específico, ela quer que as pessoas preencham um questionário. Então, por esse tempo, vai estar lá a descrição, quero te conhecer melhor. E vai ter o link lá. Mas aí, de tempos em tempos, voltei para o WhatsApp. Ou então, deixa tudo no Linktree para as pessoas, para direcionar. Isso é uma estratégia bem simples de fazer e Fácil facilita. porque eles ficam me perguntando qual o valor da minha consulta lá no direct. Eu Pois não é. gosto essa venda no direct, é ruim, tem que ser lá no WhatsApp. E desorganiza a sua vida. Então, assim, a gente tem que ter muita clareza. Qual é o próximo passo comigo? Marcar consulta. Pois é, então tem que ter o link lá. Tá. Jo, o que ficou para você dessa conversa? Quais são os paraquedas e o que você tem que fazer?
Bom, primeiro, não vou fazer isso para mim, né? Foi um piloto e está sendo maravilhoso, foi ótimo. Vou, a Uhum, partir de hoje, a hora que elas chegarem na consulta, porque eu acabei de vender um Pag 30 aqui agora há pouco, né? uhum, A minha primeira paciente aqui em Carmo da Mata, e as outras eu vou explicar. Realmente, vou falar, olha, nós estamos em tal fase, tal fase, tal fase, e você vai precisar de tanto tempo, né? E aí vou mostrar os dois. Na verdade, quem vai decidir realmente são elas. Eu não posso fazer nada em relação a isso. E lá em Divinópolis, eu pegar esse piloto e vou vender. Na verdade, eu quero vender o Pag 90, 120, porque eu prefiro fazer assim e continuar com isso. Lá na empresa, tomar todo esse cuidado e não realmente não jogar esse no lixo. uhum. Eu sou muito de querer dar demais, Marcela. Então, acho que eu estou dando muito. Então, eu tenho que porcionar isso, né? Elas vão ter que receber assim, devagar. Senão, Isso não é maldade, tá, gente? É porque, assim, a gente tem que ter sempre clareza que quando a gente está trabalhando, essa hora de trabalho nossa, ela tem que ser paga. Porque se você não fizer isso, vai ter um momento que você não vai conseguir ajudar as pessoas mais. Porque você vai quebrar. Então, ter esse cuidado em relação ao nosso horário e quanto custa isso, é isso que mantém o consultório sustentável, de longo prazo. Se você não tomar esse cuidado, tipo, toda coisa que você faz custa alguma coisa. Se a gente não levar isso em consideração, na verdade a gente está sendo amador com a gente e com o paciente também. Porque é um serviço, é o seu trabalho, não é? sim, claro. Acho que nessa parte eu errei, mas eu vou consertar. Não, show de bola, é isso mesmo. Nós estamos aqui para ir Aprender, né? corrigindo o percurso, né? Claro, E consertando as coisas. E tá tudo bem. Que claro. bom que você compartilhou. Só uma dúvida do Pag 90, que Uhum. na verdade, lá, né, no módulo, era para a gente colocar as missões no envelope de hábito, porque eu acabei colocando as missões prescritivas de hábito. Tá errado isso? E Não, a prescritiva você já praticamente entrega ali na hora da consulta. eu, A na de verdade, hábito, coloquei que no é para envelope. ler. Eu coloquei É, no envelope não e tem aí, problema, mas não e aí a outra precisa. eu vou mandar pelo WhatsApp, entendeu? Entendi. Eu fiz isso, tá muito errado, o que que eu faço da agora para frente? Não acho que é um problema isso, mas assim, a prescritiva, lembra que assim, a missão prescritiva, ela tem a ver com a prescrição, tem a ver com o plano alimentar. Então, ela pode inclusive estar escrita com o que você entrega do plano alimentar, as prescrições normais. A missão de hábito é o que a gente usa, inclusive, para engajar o grupo, engajar o que a gente estiver utilizando ali. Uhum. Então, você pode mandar dentro do grupo do WhatsApp ou do Telegram, do que você tiver construído, ou você pode usar aquele esquema das cartinhas datadas, para Uhum. ter o elemento surpresa, É né? que Que a pessoa eu só vai fiz, abrir. então, confusão. Por exemplo, eu coloquei missão prescritiva com algo a mais, por exemplo, não coloquei no plano alimentar isso. Coloquei, por exemplo, coloquei a questão das fibras, coloquei para para diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados e datei. Eu fiz foi isso. Mas assim, elas vão abrir amanhã, né? E tiveram um encontro comigo semana passada. Bom, não sei. Você só trocou. Isso é uma missão de hábito. Eu só A troquei. prescritiva tem a ver com o plano alimentar. É só o marca-texto do plano alimentar, Tá. Mas aí, tá? se eu fizer no plano alimentar, porque aí eu preciso entregá-la num papel, essa missão prescritiva, ou ela fica ali como missão aquilo que eu marcar mesmo? Quando eu falo o que marcar, é porque assim, você está pegando algo. Ó, vou te dar um exemplo mais concreto, tá? Imagina que você está atendendo um paciente e o essencial em relação à conduta clínica é que ele Uhum, tome a quantidade certa de água e uhum, ele consuma, sei lá, biomassa de banana verde todos os dias. uhum. Então, você vai transformar isso em uma missão Tá. prescritiva. Numa única missão, você pode colocar tudo que é da prescrição, que tipo assim, ó, isso aqui você tem que fazer todos os dias.
Você pode ter um dia que você errou o plano alimentar e não conseguiu fazer nada. Mas isso aqui é a única coisa que não dá para abrir mão. Tá. Por isso que eu falo que é tipo um marca-texto do plano alimentar. As missões de hábito, elas vêm para mudar o dia a dia, a rotina e engajar as pessoas ali dentro daquela comunidade, dentro daquele grupo. Tá. E aí elas podem ser mais genéricas. A prescritiva, ela tem a ver com a sua prescrição, tem a ver com o plano alimentar, com a essência. O que é essencial? Qual que é o pareto clínico para aquele paciente nesse momento? Tá, ok. Entendi. Show, Jô. Então, vai que vai, hein? Tá, depois eu compartilho como foi. Bom, deixa eu dar uma olhada nas dúvidas que vocês mandaram aqui no bate-papo. A Gisele mandou. Eu tô com uma paciente que não teve muito engajamento no Pague 30. Finalizo com ela hoje. Ela gostou da forma do programa, porém, umas ela executava e outras ela não executava. Aí, dessa maneira, eu posso continuar com ela no Pague 90? Para mim, se ela não desenvolveu bem no Pague 30, será que no próximo nível vai resolver? Outra paciente está fazendo tudo certinho, porém, no emagrecimento, faltam 2 quilos para chegar na meta. Nesse caso, eu passo ela para o Pague 90 ou fico com ela só com plano alimentar, sem plano? Gisele, cadê você, Gisele? Ah, tá aqui. Deixa eu falar com você rapidinho sobre essas duas dúvidas que você mandou. Oi? Tá me Olá, ouvindo? tô Tudo bem. bem? Olha só, eu acho que, primeiro, é muito importante você seguir o caminho que você quer, né? Que você planejou para esses pacientes. Então, você falou assim, no Pague 30, ela tem algumas que ela tá fazendo, outras ela não tá. Toma cuidado para que não misture a sua expectativa com a expectativa do paciente. Às vezes a gente acha que o paciente está indo ruim, que a gente queria que ele fizesse 100%. Mas aquilo que ele está fazendo é, tipo, muito bom para ele. Então, por mais que ela esteja fazendo algumas sim, outras não, mas ela continua indo nas consultas, ela continua se engajando, te respondendo, então é porque ela tá com você, entendeu? Ela não tá querendo desistir. E aí, oferecer para ela o próximo passo é sim uma boa estratégia. Por mais que ela não tenha performado maravilhosamente bem como você gostaria, o próximo passo dela é o Pague 90. No caso dessa outra, que faltam 2 quilos, aí fica a seu critério. O que eu entendi aqui é que você acha que ela vai gastar menos de 2 meses, menos de 3 meses para perder esses 2 quilos, né? Aí eu acho que você pode dar opção para ela. Por quê? Não é só dentro do Pague 90, ela não vai trabalhar só a questão do objetivo dela. Ela vai criar raízes para esses hábitos que ela veio desenvolvendo. Então, por mais que ela já tenha conquistado a meta, é interessante para poder sedimentar a mudança de comportamento. Eu acho que você pode deixar isso muito claro para ela e vocês tomarem a decisão juntas, sabe? De forma bem honesta mesmo. Porque por Certo. mais que ela já tenha conquistado o objetivo dela, eu não vejo como um problema ela participar. Muito pelo contrário, eu acho que pode sedimentar em relação à mudança de comportamento. Ótimo, perfeito. Marcela, tem outra dúvida que eu coloquei, né, sobre a questão do Pague 90 em paciente online, 100% online. Tem uma paciente minha que fez o Pague 30 totalmente online. Ela passou por uma consulta minha presencial, só que agora ela mora em outra cidade e aí não vai ter como mais eu acompanhar presencialmente. E ela que quer avançar, né? Ela quer passar para o próximo nível, que eu até tinha comentado com ela, pouco mais comentei. E aí eu tô meio em dúvida, assim, em questão de como eu vou prosseguir no passo a passo que você passou lá para a gente. Porque tem a questão do questionário que tem que colocar, tem que mandar, não vai ter nenhuma prescrição, mas aí eu só trabalho as missões de hábito com ela, no caso. Então, eu acho que você deve fazer o Pague 90 com ela, sim, mesmo online. E aí todas as consultas serão online. E o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar em cima das ferramentas que eu estou dando.
Você vai trabalhar com o mapa de sucesso, o checklist dos hábitos, o anjo, o pit stop para progredir, a fome de leão, todas aquelas ferramentas. Cada consulta você vai aplicar uma. Aham. E você vai fazendo essas consultas online, que aí é 100% focado em mudança de comportamento. Não tem problema você fazer online, porque senão ela vai acabar perdendo tudo que ela já conquistou no presencial com você. Isso, certo. Então, você vai marcar a reunião no Zoom ou WhatsApp, sei lá como é que você faz, e vai aplicar as ferramentas e vai continuar, vai entregar as missões de hábitos. Você só não vai trabalhar o plano alimentar. Mas lembra que ela já tem uma noção. Você pode fazer, pode aprofundar na educação nutricional com ela, tipo dar aulinha, sabe? O que é um carboidrato? O que é proteína? Quais são os alimentos que são carboidratos, proteínas, lipídios? Como que ela pode compor uma boa refeição? Trabalhar, às vezes, conceitos de carga glicêmica com ela, para poder sedimentar também todo esse conhecimento para ela aplicar na vida dela, para ela se tornar independente. Porque aí ela nem vai precisar de plano alimentar. Ela vai saber fazer as combinações dela para manter isso. Então, eu acho que você deve sim fazer e faz todas as consultas online, trabalha com todas aquelas ferramentas e, tipo assim, numa consulta online dessa, você faz assim, você aplica a ferramenta e traz algum conceito de nutrição para você trabalhar. Então, hoje nós vamos aprender o que é carboidrato. Quais são as fontes de carboidrato? Ah, o que é bom, o que é ruim? Tipo, dando mini aulinhas, mas para o leigo, ensinando para ela, no dia a dia, como que você faz? Ótimo, perfeito, adorei a ideia. Aí não tem problema fazer um Pag 90 assim. Inclusive, no nosso encontro anterior, né? Eu estava trabalhando o Pag 30 individual e você deu a sugestão do grupo do WhatsApp. Uhum. Foi ótimo, né? Teve bastante engajamento. Viu? Foi ótimo essa ideia aí. Facilitou a questão de tempo. Show. Muito Aí bom. tem outras dúvidas em relação ao Pag 90, mas eu coloquei lá no programa. Tá tudo lá nas aulas. Aí depois você me responde por lá, melhor, né? Pode deixar. Fechou. Então, Gi, depois eu quero saber desse Pag 90 online, como foi, viu? Tá certo. Beleza. Obrigada. Nada, se joga. Tchau. Agora, antes de encerrar, eu vou falar com a Laurinha. Laurinha. Oi, Laurinha. Oi. Tudo Ei, bem? Marcela, tô bem, e você? Tudo bem também. Então, vamos lá, olha só, eu tava até Você arroçando. estava falando comigo, você estava falando aqui de dúvida, de vender, de não sei o quê. Vamos lá, vamos Isso. bater um papo aqui. Então, eu tava até conversando com a Rossana essa semana, porque eu tô com muita dificuldade de vender o Pag 30. No sentido que as pessoas se interessam, elas entram em contato, mas na hora de eu vender o programa, elas não fecham por conta do valor. E elas até falam, olha, agora esse valor não dá para mim, mas eu te procuro no próximo mês. Vou me organizar em relação a isso. Então, acho que aí você tem que que revisar seu texto. Vou te dar um para casa. Hum. Eu vou pedir para você mandar exatamente como é que você está fazendo para a Rossana. Eu já mandei. E ela já olhou? Então, ela olhou, na verdade, porque ela me respondeu, falou que ia encaminhar para você, e aí ela me deu umas outras. Aí a gente já entrou em outra questão, porque, por enquanto, eu só estou vendendo Pag 30. Eu não comecei a vender Pag 90, eu não montei Pag 90 para vender. E eu tava, assim, eu não tava conseguindo enxergar a importância do Pag 90 para eu montar até eu conversar com ela. Que, inclusive, eu falei com ela que nessas consultas de sábado que eu fiz, as meninas, antes, elas já estavam perguntando no final da consulta como que ia terminar, como que ia fazer depois que o programa terminasse. Então, assim, muitas dessa turma eu já vi que se interessaram em continuar em algo diferente, entendeu? Então, eu já defini para mim que eu vou montar meu Pag 90. Mas eu acho que eu desanimei um pouquinho do Pag 90 de criar, porque eu tô na dificuldade de vender o Pag 30. Por conta do valor, eu penso assim, se, por exemplo, porque minha consulta, a primeira consulta com retorno é 160.
As minhas consultas de acompanhamento são 140 e o meu programa é 227. Aí as pessoas vão e elas acabam optando pelo outro que é mais barato, entendeu? Eu acredito nisso. Então, mas aí tá desequilibrado o negócio, né, Laurinha? Porque se você cobra 160 numa consulta com retorno. Não, mas aí meu retorno é diferente. Porque meu retorno é o seguinte, não é bem um retorno. Eu faço a primeira consulta, 7 dias depois dessa primeira consulta, eu peço para o paciente voltar no consultório para eu saber como que ele se adaptou com a dieta nesses 7 dias, se vai precisar de eu fazer alguma alteração. Só isso. Então, geralmente, nesse retorno, dura uns 30 minutinhos, é mais para eu saber dele um feedback. E tem paciente que prefere fazer esse retorno até pelo WhatsApp, entendeu? Então, não Mas é como bem você está divulgando isso para as pessoas? Você Eu paga explico. R$160 com retorno. Não, eu mando áudio. Eu já não gosto mais de mandar texto, eu converso. Até o programa para vender, eu vou pelo áudio. Então, eu explico que esse retorno é em 7 dias somente. Por quê? O objetivo do retorno não é avaliar resultado, porque não tem tempo suficiente, nem trocar plano alimentar, mas eu entender como que o paciente aderiu à dieta. Sugestão? Sim. Mata esse retorno, pelo amor de Sério? Deus. Sério, gente. Não existe isso. Eu achei que estava super ótimo. Não, você pode entrar em contato com as pessoas por WhatsApp, ver se está tudo bem e tudo, mas ficar ocupando a sua agenda com isso é loucura. Eu já fecho o horário, por exemplo, hoje eu atendi Ainda um mais primeiro por paciente. R$160. Eu atendi um primeiro paciente hoje que eu já tinha que fechar um horário da semana que vem, porque ele vai ser o retorno. Não. E eu pedi. Tá, então vai ser uma coisa. E aí essa consulta é E 160. eu acho que, digo Sim. mais, na minha opinião, colocar um valor para a primeira consulta e um valor diferente para as consultas de acompanhamento é um tiro no pé. Porque você está desvalorizando as suas consultas. Ó, na cabeça do paciente, você está falando que a primeira consulta é mais importante que as outras. E aí, a gente tem aquela cultura, né? Eu vou na nutricionista, vou uma consulta, ela me entrega o plano alimentar e acabou. Por que as consultas de acompanhamento elas são mais baratas? Qual a justificativa para ser mais barato? Então, eu estava utilizando isso por conta do tempo. Que a primeira consulta, eu já tentei reduzir o tempo. O máximo que eu consigo numa primeira consulta é 1h30. Eu entendo. Mas as consultas de acompanhamento, você tem que colocar o que você vai fazer nelas. Porque se sua consulta de acompanhamento for só, deixa eu ver seu plano, vou te pesar, medir e acabou, você está fazendo uma consulta mequetrefe. A cada consulta de acompanhamento, a gente tem que colocar o que eu vou fazer nessa consulta. O que eu vou trabalhar com o paciente. O que eu vou ajudar ele a resolver agora. Entendi. Nossa, Marcelo, você não sabe ainda o que eu fiz. O quê? Gente, eu quero... gostei. Levanta a mão aí, quem dá retorno? Só eu, né? Todo mundo dá retorno. Eu vou morrer. Eu vou ter que tirar esse retorno. Como que eu vou fazer para tirar esse retorno? Gente, essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês, tá fazendo sentido ou não? Ou tá dando bug na cabeça? A Mariana falou que não dá retorno. Vocês entenderam isso que eu falei? De tipo assim, quando a sua primeira consulta ela custa diferente do acompanhamento, você tá desvalorizando as outras consultas? E que é importante em cada consulta trabalhar alguma coisa específica? Porque senão eu vou concordar com o seu paciente. Eu vou falar assim, realmente, vou na primeira consulta, depois não preciso fazer mais nada, porque ela não tá trabalhando outras coisas comigo. Tá revisando o plano e me pesando e medindo. Cadê a parte de trabalhar educação nutricional? Cadê as ferramentas que eu ensino vocês? Não, Marcelo. E agora, como que eu faço para eu passar para os meus... Eu já tenho muito paciente em acompanhamento. Não, quem já tá. Você não vai mexer. É só daqui para frente. Mas e aí, vamos supor que eu venho muito de indicação, sabe? Fulano de tal indicou amigo, família, e aí para um eu vou cobrar um valor, para outro eu vou cobrar outro? Paciência. Olha só, eu tô lá em Santos agora, tá? E aí eu precisava de alguém para limpar minha casa. E aí a Mari me indicou uma pessoa. Ela me indicou uma pessoa e me falou quanto que era a faxina dela.
quanto que ela cobrava na casa da Mari. Aí eu fui fechar com ela me falou outro valor. Eu vou ficar brigando com a mulher? Não vou. Mudou. Era antes, agora não é mais. Entendi. Dentro do meu consultório eu já fiz isso também, não é? A pessoa que chegou antes, a minha consulta um dia na vida já custou, em 2010, nos meus primeiros 6 meses, ela custou R$100. Um dia na vida. Depois ela custava R$300. Entendi. Todo Pokémon evolui, como diz a Rosana. Não adianta. E por que eu tô falando isso? Não é só tipo assim, eu vou aumentar o preço aqui e pronto. Não. Você tem que preparar o que você vai fazer nas consultas. Se você ficar fazendo consultinha mequetrefe, aí você vai ter que cobrar o preço do mequetrefe mesmo. Tem que trabalhar. Toda consulta trabalha um tema de educação nutricional. Você pode, às vezes a pessoa tem dificuldade para fazer uma receita, você chama ela aqui, não, vem cá que eu vou te ensinar a fazer uma panquequinha, vou te ensinar a fazer alguma coisa. Trabalhe alguma coisa em toda consulta. Planeja para quebrar a dificuldade do paciente a cada consulta. Trabalhe um tema de educação nutricional. Aquilo que eu falei para a Gisele aqui do online serve para todo mundo aqui. Tem ferramenta para aplicar. Entendi. Entendeu? Senão Aí, você vai ficar. Ainda por cima, eu tô querendo gamificar todos os meus atendimentos. Até o que não é programa. Aí o que eu fiz? Criei a lojinha da Nutri. Mas aí você está desvalorizando seu programa, Laurinha. Pois é. E aí eu tenho uma planilha ainda no Excel onde eu coloco cada paciente. Eu gasto um tempo para eu ficar monitorando esses pacientes tudo. Não dá. Gente, ó, não dá para querer fazer programa de atendimento e pegar tudo que tem dentro do programa e dar de graça nas consultas individuais. Então, vocês não fazem programa. E tá tudo bem não fazer. Só que aí você aumenta o preço da sua consulta individual e a partir de agora todas as suas consultas são assim. E aí, ok. Mas não dá para oferecer um programa, gerar valor e tudo para você, né, poder fidelizar o paciente. Tipo, o paciente vai passar em mais consultas comigo sem eu dar desconto. Só que ele vai pagar isso aqui, que é o valor referente às minhas consultas, mas além disso, ele vai ter lojinha, ele vai ter não sei o que, ele vai ter não sei o que, eu vou fazer cardápio para ele, eu vou fazer distintivo, sei lá, inventa um monte de bônus. Na lojinha da Nutri pode ter, tipo assim, eu vou fazer o cardápio da sua alimentação de 30 dias. Eu vou treinar a pessoa que faz uma comida para você, se fizer sentido. Eu vou te dar uma aulinha, vou na sua casa, vou te ensinar a fazer não sei o quê. Você pode colocar um monte de coisa para agregar valor. Agora, o que vocês não podem fazer é entregar tudo isso na consulta individual. E você vai gastar mais tempo, mais energia, mais dinheiro, fora o que você pagou para ter essa informação, para ter acesso a isso. Você pagou um curso para aprender. E você não, tipo assim, você não vai conseguir vender o programa porque você está desvalorizando, porque você faz isso tudo na sua consulta individual. Ou você coloca tudo isso e coloca, esse é o meu jeito de atender todo mundo, eu vou atender assim, minha consulta é tanto, funciona assim, e não faz o programa, ou faz um programa de um outro jeito, ou a consulta é de um jeito e um programa é de um jeito. Não dá pra... Senão, qualquer pessoa, até eu que sou mais boba, eu falei, não, pra que eu vou Por isso que eu tô achando que também esse é um dos motivos que o pessoal, quando termina o programa, prefere ir pro acompanhamento. Porque acaba que o valor é mais barato e ela ainda tem algum acesso das coisas que tinha no programa. Pois é. Então, vamos olhar com um olhar um pouco mais distante, sem querer fazer tudo. Eu quero tudo. Escolhe uma coisa, faz uma coisa bem feita, depois passa para outra. Você viu que os seus clientes demandaram a necessidade de um próximo nível para você fazer o Pag 90. Uhum. Pensa sobre o que eu te falei, digere isso aí, tudo que eu te falei sobre retorno, sobre tomar cuidado em relação às consultas de acompanhamento. Tá. Agora, em relação à vinda, onde que eu posso estar errando?
no sentido seguinte, quando o paciente ele faz o primeiro descobriu. contato comigo, do programa, que eu faço a semana de divulgação. Você tá me escutando? Porque tá travando a internet aqui. Oi? Você tá me escutando? Uhum. Você tá me escutando? Tô. Eu faço a semana de divulgação, umas 2 semanas, mais ou menos. Com os posts no Instagram, os stories, eu pego... durante meu PAG 30, tem os formulários que eu vou pedindo para as meninas que estão participando e respondendo até no final para elas avaliarem. Eu compartilho as avaliações, sabe, no Instagram. Eu consigo atingir. Eu consigo com que as pessoas me venham perguntar. E quando elas perguntam, o que eu faço? Primeira coisa, eu pergunto qual que é o objetivo da pessoa, para eu saber se é emagrecimento. Uhum. Aí a pessoa fala que é. Aí eu falo para quem que o programa é. Antes mesmo, isso no textinho, tá? Mas eu mando assim, tentando no máximo direcionar para a pessoa. Fala assim, oi Marcela, então, deixa eu te explicar um pouquinho do programa. O programa tem essa duração, é para aquelas pessoas que já tentaram dieta e não conseguiram seguir, que por algum motivo elas começam bem, mas desanimam no meio do caminho, perde o foco e precisa de uma motivação extra. Eu explico tudo direitinho. Uhum. Aí eu pergunto. Nutricionista, ou que não é esse o caso, aí eu já vendo a minha consulta. Normal. Aí a pessoa falou que se identificou. Aí eu mando áudio explicando como que funciona o programa, explicando quantos encontros tem, por quê. No meu PAG 30, eu faço 3 encontros. O inicial, que é a primeira consulta, um intermediário, para eu aplicar alguma ferramenta e saber como que ela está se desenvolvendo e fazer alguma alteração se for necessário. E o final, que faz a avaliação final. E ainda tem um encontro que, nesses 2 últimos PAG 30, eu consegui fazer um encontro de todo mundo. E falo tudo que eu ofereço. Eu falo que vai ter... Explico das missões. Quantas pessoas já te chamaram e dessas, quantas viraram cliente? Qual é a conversão? Eu não contei. Então, você precisa, primeira coisa, precisa saber o número. Porque às vezes você tá achando que tá ruim e a conversão tá normal. Tem que acompanhar. Nem todo mundo tem que converter, não? Não existe isso. Porque quando a pessoa fala assim, não, eu já fico triste. Eu fiz a semana de fidelização 5 estrelas. Participaram não sei quantas mil nutricionistas. Você acha que todo mundo vai virar M10? Nunca. Devia. É maravilhoso. Mas não é a realidade. Então, a gente tem que ir medindo essas coisas pra gente ver se é normal, se não é, e o que a gente tem que melhorar. No módulo 10, gente, quem é aluna antiga já tem acesso ao módulo 10, não sei, vai ter. No módulo 10, eu falo sobre os indicadores, sobre cada etapa do funil, porque isso tudo é venda. E aí eu dou uma planilha pronta, linda, maravilhosa, para vocês acompanharem essas métricas. Porque sem isso, eu não consigo ajudar vocês. Eu não sei. Às vezes você tá achando que tá ruim e não tá ruim. Às vezes o negócio tá maravilhoso. E você que tá achando que tá ruim. Às vezes o que precisa acontecer é só alcançar mais pessoas. Então a gente precisa acompanhar números. A gente só consegue gerenciar o número que a gente tem. Senão a gente fica frustrado às vezes e tá tendo um resultado maravilhoso. Então tomem muito cuidado com isso e comecem a acompanhar o número de vocês. Laurinha, você tem alguns para-casas para fazer, alguns ajustes para fazer. E a gente já chegou no final dessa aula. Eu vou pedir para todo mundo anotar alguma coisa que vai fazer diferente a partir das conversas que a gente teve aqui hoje. Que vocês prestem atenção, né? Tipo, entendam o que pode estar, qual que é o ponto cego que tem por trás aí que você não enxergou. E vou reforçar que vocês troquem muito dentro do grupo. Eu criei esse negócio, esse esquema do grupo do Telegram, para que vocês possam trocar entre vocês. Então, não esperem até a próxima aula ao vivo para falar uma coisa. Aqui a gente tem esse momento. Eu não vou conseguir falar com todo mundo aqui, não existe, não tem condição de fazer isso. Mas é importante a gente ir conversando, porque a gente aprende. Às vezes uma pessoa falou uma coisa e a dúvida de e essa conversa gera tanto insight legal
que a gente acaba aprendendo e trazendo para a nossa realidade. Troquem entre vocês, se ajudem dentro dos grupos, conversem com as tutoras, tragam suas dificuldades para a gente fazer acontecer, tá bom? Um beijo muito grande, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu espero que possam ter caído novas fichas e a gente se encontra na próxima aula ao vivo. Beijão, gente! Tchau, tchau!